Vamos lá, bom dia a todos, galera. Vamos começar o estudo da eletricidade hoje, tá? Com a eletrostática, tudo bem? Vou apresentar aqui meu slide para vocês. Vocês vão me confirmar aí. Vamos lá. Na verdade, já está apresentando, né? Conseguem ver, né, minha tela aí? Sim. Sim. Beleza. Sim, professor. Tranquilo. Vamos lá. Bom, a eletricidade, ela vem do grego. A palavra eletricidade vem do grego, né? Ela é derivada da palavra elétron, que significa âmbar. Porque a primeira pessoa que teve contato com fenômenos elétricos foi um cara chamado Tales de Mileto, tá? Ele percebeu que quando ele esfregava o âmbar na roupa dele, esse âmbar, ele tinha a propriedade de atrair objetos leves, como folhas e pedaços de palha. O âmbar é uma resina fóssil, né, que sai de alguns vegetais lá, e aí ela fica petrificada com o passar do tempo. Vocês têm um desenho aí do âmbar nas mãos de uma pessoa aí, olha lá, tá? Então, essas palavras elétrico, eletricidade, né, elas derivam do âmbar, tá? Isso ocorreu no século IV a.C., ou seja, faz bastante tempo, né, que o homem começou a perceber, começou a estudar a eletricidade, na verdade, tá? Bom, como é que a gente vai explicar o fato do âmbar, né? O Tales de Mileto não soube explicar lá. Como é que a gente vai explicar o fato do âmbar ele atrair pedaços de palha, né? A gente explica da seguinte forma: a matéria ela é constituída de átomos, vocês sabem disso. Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, e outras partículas elementares. Só que para a gente, por enquanto, interessa só essas três aí, né? Só que existem mais de 200 partículas no átomo. A gente vai estudar as três ainda bem, né? Não precisa estudar as 200, tá? Então, aí tem um modelo, né? Para o ensino médio, na verdade, o modelo não é esse, tá? Mas para o ensino médio é assim que a gente explica. Nós temos o átomo, onde o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons, uma nuvem de elétrons, tá? Na eletrosfera. Já estudaram isso em química? Ou não? Sim. Sim, né? Já ouviram falar nisso aí. Tá, então beleza. Nesse modelo, ficou conhecido como modelo planetário, né? Pelo Rutherford, no caso. Então, para o Rutherford, os prótons e os nêutrons estão concentrados numa região muito pequena, que é o núcleo, né? Uma região maciça. E ao redor do núcleo estão girando os elétrons aí, tá? Vocês percebam aí que os prótons estão representados por essa bolinha vermelha, o nêutron está representado pela bolinha azul, e o elétron menor aqui pela bolinha verde. O elétron está muito afastado no núcleo, né? Então, o átomo ele é uma região de vazio. Onde é que tem matéria? No núcleo e bem longe dele. Então, ao redor é um grande vazio. Para vocês terem uma ideia aí, né? Os físicos, eles comparam esse modelo como se fosse um estádio de futebol. A bola no meio do campo lá, tá? Olha só aí. A bola no meio do campo seria o núcleo, que é essa parte que vocês estão vendo aí. E o elétron seria um torcedor na arquibancada. E só. O resto tudo é vazio. Então, perceba a distância que tem do torcedor para a bola lá no meio de campo, né? Esse espaço todo é vazio. E a região maciça fica só ali no núcleo, né? Onde tem a massa do átomo, já que a massa do elétron é muito pequena comparada com a do próton e a do nêutron, né? O próton e o nêutron são quase 2.000 vezes mais pesados que o elétron. Então, a massa de um átomo está concentrada, a maior parte no núcleo. Tudo bem? Tá, aí eu coloquei aqui, os elétrons em constante movimento distribuem-se ao redor desse núcleo, né, numa região chamada de eletrosfera. Os prótons e os elétrons, eles possuem uma propriedade que faz com que eles possam interagir entre si. Essa propriedade é chamada carga elétrica, tá? Os prótons, vocês vão perceber aí que tem carga positiva, e os elétrons vão ter carga o quê? Negativa. Tudo bem?
Então, os prótons, carga positiva, e os elétrons, carga negativa. Eles têm o mesmo valor, só que sinais opostos, como eu acabei de falar. A carga do próton e do elétron é chamada de carga elementar, é a menor carga positiva, a menor carga possível, né, na natureza. Vou te mostrar o valor dela. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, olha lá. Então, a carga é chamada de carga elementar. Tanto a carga do próton como a carga do elétron tem esse valor. Só que elas têm sinais opostos. Para o próton, vai ser positiva, e para o elétron vai ser negativa. Não sei se ele colocou isso. Pronto, tem mais um modelo. A unidade de carga no sistema internacional é o coulomb, tá? Em homenagem ao Charles Coulomb, que foi um físico francês. A gente vai estudar ele na próxima aula. Tá? Então, a menor carga possível na natureza é chamada de carga elementar. Essa carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Perceba que é um número muito pequeno, né? Então, a carga de um elétron ou de um próton. 10 a menos 19 são 19 casas depois do zero. Veja, um número muito pequeno. Tudo bem, galera? Tá dando para entender aí? Eu tô falando muito rápido? Ou não? Tá de boa? Tá de boa. Acompanhar? Você já tinha estudado isso ou não? Não. Não, né? Então tá, aqui o modelo de átomo, tá? Esse modelo aqui é para ensino médio, para vocês, né? Entenderem. Aí assim que cai no Enem, é assim que cai, mas na verdade não é assim, tá? O átomo funciona. Um pouco diferente do que eu estou explicando aqui. Só que para vocês vale isso aí, tá? Você pegar um livro de ensino médio, está explicado dessa forma. Só que a gente sabe que o elétron, ele não tem posições fixas, na verdade. O elétron, ele tem probabilidade de estar num ponto, probabilidade de estar no outro. Só que isso aí já é um assunto de nível superior. Só vai estudar quando você estiver na faculdade. Para o ensino médio, vale esse modelo aí. Como se fosse o núcleo aqui, bem maciço, formado por prótons e nêutrons, vocês estão vendo aí. E ao redor deles, os elétrons orbitando. Tá? O átomo, ele é eletricamente neutro. Por que ele é eletricamente neutro? Porque ele apresenta a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Vocês estão vendo nessa figura que ele tem 4 prótons, 4 bolinhas vermelhas e 4 elétrons ao redor. Como eles têm cargas iguais e opostas, né? Então, eu tenho mais 4 do prótons e menos 4 do elétron, elas se cancelam. Então, eu digo que o átomo ele é eletricamente neutro. Beleza? Os nêutrons que fazem parte do núcleo, eles não possuem carga. Tá? Eles não possuem carga. O que mais que tem aqui? Vamos eletrizar um corpo, né? O que é eletrizar um corpo? Eletrizar um corpo é fazer com que ele fique com um número de prótons diferente do número de elétrons. Toda vez que eu falar para vocês que o corpo está neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, como vocês acabaram de ver aqui, ó. Esse corpo aqui ele é neutro, porque ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Toda vez que isso acontecer, quando o número de prótons for igual ao número de elétrons, vai dizer que o corpo ele está eletricamente neutro. Tá bom? Se eu quiser eletrizar um corpo, eu tenho que causar um desequilíbrio aí nessa quantidade de carga. Ou retirar elétrons, ou doar elétrons para ele. Tá? Então, o número de elétrons tem que ficar diferente do número de prótons para você dizer que o corpo está eletrizado. Se ele tiver mais elétrons que próton, ele está negativo, porque o elétron é negativo. Se ele tiver menos elétrons que prótons, ele está eletrizado positivamente. Tá? Então, dá uma olhada aqui, olha lá. O número de prótons desse cara é menor do que o número de elétrons. Tem elétrons sobrando aí, vocês estão vendo. Então, esse corpo está eletrizado negativamente. Tá? Como é que eu faço para eletrizar um corpo negativamente? Eu tenho que fornecer elétrons para ele. Vocês vão perceber aqui que sempre quem se movimenta são os elétrons. Nunca vou dizer que eu estou doando prótons ou retirando prótons. Sempre, quando um corpo sofrer eletrização, tu vai dizer que ele ganhou elétrons, se ele ficou positivo, ou que ele perdeu elétrons, se ele ficou negativo. Tu nunca vais admitir o movimento das cargas positivas. Sempre das cargas, o quê? Negativas. Tudo bem? Por que isso? Porque vocês acabaram de ver que os prótons, eles estão lá no núcleo, e os elétrons estão mais afastados. É mais fácil retirar elétrons que prótons. Outro motivo, eu falei para ti, o elétron ele é muito mais leve que o próton, ele é 2.000 vezes mais leve. Né?
Então, é mais fácil movê-los do que retirar um próton lá do núcleo, que está preso com uma força muito grande. O núcleo, eles estão presos juntos com os nêutrons, com uma força chamada de força nuclear forte. Ela é muito grande. É muito difícil arrancar um próton do núcleo. Então, quando você vê falar que um corpo está eletrizado negativamente, significa que ele recebeu elétrons. Ele está com um número de elétrons maior que o número de prótons, como vocês estão vendo aí. Tudo bem? Tá? Então, um corpo eletrizado negativamente, ele vai apresentar excesso de elétrons. Já um corpo eletrizado positivamente, ele tem mais prótons que elétrons. Mas é porque ele ganhou prótons? Não. É porque ele perdeu elétrons. Lembra que no início ele tinha quantidades o quê? Iguais. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele perder uma parte desses elétrons, ele vai ficar com prótons sobrando. Então, ele vai estar eletrizado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Tudo bem? Deu para entender isso que eu falei aí, galera? Sim, professor. Tranquilo aí? Nós vamos começar a estudar eletricidade, tá? É um assunto que é certo na prova do Enem. Esse ano caiu. Inclusive caiu eletrostática, que fazia muitos anos que não caiu. Se algum de vocês fez a prova do Enem, vocês viram uma questão lá do Garfield. Vocês viram? Algum de vocês fez a prova do Enem? Ou não? Não. Mas a gente tem aqui a questão, eu vou passar para vocês depois. Até aí, tá entendido? Tá, professor. Beleza. Vamos lá. Quantização da carga, galera. A carga elétrica, ela é uma grandeza quantizada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela só pode ter um múltiplo inteiro daquela quantidade mínima. Então, eu posso ter um elétron sobrando, posso ter 2 elétrons sobrando, eu posso ter 3, eu posso ter 10, eu posso ter 1 milhão, mas eu não posso ter 1,5, eu não posso ter 1,9, eu não posso ter 2,75. Então, a quantidade de carga, ela é sempre múltipla de um valor mínimo. O valor mínimo é aquele que eu falei para vocês, que é aquela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, o valor desse E, você não precisa decorar, na questão ele vai te dar, tá? Mas vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui é a carga do próton ou do elétron. A única diferença é que do próton vai ser positiva e do elétron vai ser o quê? Negativa. Tá? Eu calculo a carga total multiplicando a quantidade de elétrons que ele tem em excesso ou em falta, pelo valor de cada um. Então, se eu tiver um elétron sobrando, a carga vai ser 1 vezes esse. Então, vai dar esse valor. Se eu tiver 2 elétrons a mais, vai ser 2 vezes esse. Tá? Se eu tiver 30 elétrons a mais, vai ser 30 vezes esse. Então, sempre vai ser um múltiplo desse valor mínimo aqui, ó. Tá? A carga elementar. Toda vez que uma grandeza ela for múltipla de um valor mínimo, ela é chamada grandeza quantizada. Então, tu só pode fornecer ou retirar um número inteiro. Não existe meio elétron, nem 0,75, nem 0,9. Sempre existe ou 1, ou 2, ou 3, ou 30, ou 1 milhão, ou 1.000, ou 99. Mas não pode ter meio. Tudo bem? Então, quando você for calcular a quantidade de carga de um corpo eletrizado, se ele ganha elétrons, ele está negativo. Se ele perdeu elétrons, ele está positivo. Por isso esse sinal mais ou menos aqui, ó. Se o corpo perde elétrons, tu vai usar o sinal de mais. Se ele ganha elétrons, tu vai usar o sinal de menos. Tudo bem? Então, a gente vai calcular a quantidade de carga de um corpo como sendo N vezes Z. Tá bom? Aí eu anotei ali, mas ele escreveu aí embaixo para ti o valor do E. Tá muito pequeno? Dá para ver essa letra aí ou não? Consegue enxergar? Dá para ver, né? Então, aqui nos meus slides, esse slide aqui eu ganhei da Moderna, então não é aqueles azuis que eu faço, que eu boto numa fonte maior. Aí deles é numa fonte menor. A carga aqui será positiva se o corpo apresentar falta de elétrons, né? E negativa se o corpo apresentar excesso. Isso eu já falei para ti. Princípios da eletrostática, galera. Existem aqui 2 princípios da eletrostática. O primeiro princípio, o princípio da atração e repulsão. Isso aí é chamado lei de Dufay.
ou Dufay, era um físico francês. O que diz aí essa lei de Dufay? Ela diz que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, tá? Então, se eu tiver um corpo eletrizado positivamente próximo de um corpo positivo, eles vão se repelir. Da mesma forma, se eu tiver duas cargas, o quê? Negativas, elas também se repelem. Beleza? Tudo bem? Agora, se eu tiver uma carga negativa com uma carga positiva, elas vão sofrer atração. É por isso que tem aquele ditado que os opostos se atraem. Vem daí, olha lá. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Beleza? Esse daí, galera? Isso aí é o mais fácil que vocês vão ver hoje. Sim. Tá claro isso aí? Beleza? Sim, professor. Tá. Princípio da conservação das cargas, né? Em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas, ela permanece constante. Então, o que eu quero dizer contigo? Se eu tiver dois corpos com uma certa quantidade de carga, né? Aqui no caso 3, né? Vamos supor que a quantidade de carga do corpo A seja QA, a quantidade de carga dos corpos do corpo B seja QB e a do C seja QC, tá? Aí eles vão trocar cargas entre eles. Alguém vai ganhar elétrons, alguém vai perder. Mas no final, eu quero que tu entenda que se eu somar as quantidades de carga que eles tinham antes, tem que ser igual à soma da quantidade de carga que eles vão ter no final. Por exemplo, olha lá, vamos fazer uma continha aqui. Vamos supor que a carga do A seja de 2 coulombs, a carga do B seja de 2 coulombs e a carga do C seja de 2 coulombs. Qual é o total de carga que eu tenho aqui dentro? Se cada um vale 2. 6. 6 coulombs. Isso. No final, eles vão ter cargas diferentes cada um, mas se tu somar de novo, tem que dar 6. Pode estar todos 6 só com 1, pode estar um com 1, o outro com 2, o outro com 4, mas no total, sempre, essa soma tem que dar o mesmo valor, porque eles estão isolados, a carga não pode aparecer nem desaparecer, ela não pode sair nem entrar, não pode aumentar nem diminuir. Então, o total de cargas que eu tenho antes, se eu somar QA mais QB mais QC, tem que ser igual a QA' mais QB' mais QC', tá? Então, o total de cargas no universo, ele não se altera. Sempre quando desaparece carga num canto, aparece a mesma quantidade no outro. O total permanecer sempre constante. Isso aí é chamado princípio da conservação das cargas. Tudo bem? Então, se sumir um elétron aqui em Belém, pode aparecer lá no Japão. Tá? Se aparecer 2 prótons a mais aqui, é porque de algum lugar sumiram 2 prótons. Então, o total de carga do universo, ele sempre permanece o quê? Constante. Beleza aí, galera? Isso aí que o senhor falou apareceu em um documentário que o senhor passou, né? Que ele estava estudando um negócio de, acho que, teleporte ou algo assim. Né? Exato. Teletransporte, né? Exatamente. Assim vale tanto para a carga como a energia. A energia do universo também é constante, né? Não posso criar nem destruir energia, eu posso só transformar. Tá? Então, esses princípios aí que você está falando são chamados princípios da conservação. Beleza? Então, se eu somar a quantidade de carga que eu tenho antes, olha lá, QA mais QB mais QC, tem que ser igual à quantidade de carga depois. QA' mais QB' mais QC'. Tudo bem, galera? Tá claro isso aí? Tá, sim. Todos entenderam? Sim. William, cara. Cadê a Vitória? Está por aí a Vitória? Oi, Levi. Tudo bom, Me Vitória? ama, né? Tem que pegar no teu pé aí, senão tu fica calado a aula toda aí. Eu tô falando. Só para ver se tu não fez igual aquela menina na aula passada, que deixou aí o nome aí, né, online. No final da aula acabou, ela não saiu, porque ela só fez entrar, mas nem estava assistindo a aula. Eu falei, tchau, galera. Aí todo mundo saiu, só ela que ficou lá. Eu tô ligada que essa indireta é pra mim, Levi. Não falo mais nada. Vamos para frente aqui. Processo de eletrização. De quantas formas a gente pode eletrizar um corpo? A gente pode eletrizar um corpo de 3 maneiras. Eletrização por atrito,
Isso aí caiu na prova do Enem esse ano. Isso aí caiu na prova do Enem esse ano, isso aí. Eletrização por contato e eletrização por indução. Então, a gente pode eletrizar de 3 formas, a gente vai ver aí, tá? A eletrização por atrito ocorre quando a gente esfrega um corpo no outro. Se eu estivesse lá no Deodoro com vocês, se eu estivesse em sala de aula com vocês, eu ia fazer uma experiência bem simples lá para vocês perceberem. Eu ia pegar um canudinho, ia esfregar num guardanapo de papel e ia grudar ele na parede. Depois vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês. Vocês vão perceber que se você pegar um canudinho, esfregar em papel, ele gruda na parede. Porque no momento em que você atrita ele, esfregar quer dizer atritar, né? Alguns elétrons dele são retirados, né? Um corpo perde elétrons e o outro vai ganhar. Lembre que a carga tem que permanecer constante. Então, quando eu esfrego o canudinho para o papel retira elétrons do canudinho. Então, o canudinho vai ficar eletrizado com falta de elétrons, porque ele vai perder, por exemplo, 3 elétrons para o papel. Então, a carga do canudinho vai ficar mais 3, e a carga do papel vai ser menos 3, porque esses menos 3 elétrons saíram do canudinho e grudaram no papel. Tá? Então, atritando 2 corpos, inicialmente neutros, né? Elétrons são retirados de um e são dados ao outro, são transferidos para outro corpo. Deixa eu ver se ele colocou um desenho aqui. Tem uma animação aqui, dá uma olhada aí. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma barra de vidro e uma folha de seda. Inicialmente, ambos estão neutros. Turma, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro é aquele que tem mesmo número de prótons e elétrons, que eu falei, certo? Já falei isso no início da aula para vocês. Então, inicialmente, eles estão neutros, tá? E aí, o que acontece? Quando você esfrega a barra de vidro, no caso, o canudinho, né? Na seda, uma parte dos elétrons do canudinho são transferidos para a seda. Como o canudinho, aqui, no caso, é uma barra de vidro, estava neutra, significa que ela tem quantidades iguais de elétrons e de prótons. Como ela vai perder elétrons para a seda, ela vai ficar com falta de elétrons. Então, ela vai ficar eletrizada positivamente. Como a seda ganhou parte desses elétrons, ela vai ficar com mais elétrons que prótons, porque ela estava equilibrada. Ela tinha a mesma quantidade antes, tá? Não entenda um corpo neutro como um corpo que não tem carga, não é isso. Quando eu falo um corpo neutro, quer dizer que ele tem o mesmo número de elétrons e de prótons. Se ele tiver 1 milhão de elétrons, ele tem 1 milhão de prótons, tá? Então, como houve uma transferência de elétrons de um para outro, aquele que ganhou esses elétrons, ele vai estar eletrizado negativamente. Aquele corpo que perdeu elétrons, estava em equilíbrio, estava certinho, a quantidade de elétrons e de prótons. Ele perdeu alguns elétrons e ele vai ficar com falta, ele vai ficar com mais prótons que elétrons. Então, ele vai ficar eletrizado positivamente. Perceba que eu estou falando sempre no movimento de elétrons, eu não estou falando no movimento de prótons. Então, quando você vê um corpo eletrizado positivamente, tu não vai dizer que ele ganhou prótons, tu sempre vai dizer que ele perdeu elétrons. Beleza aí? E aí, no final do processo, eles estão eletrizados com cargas de mesmo valor, mas sinais opostos. Se esse aqui tiver mais Q, esse aqui fica menos Q. Se esse aqui tiver mais 10, esse aqui tem que estar menos 10. Deu para entender como é que funciona a eletrização por atrito? Sim ou não? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Professor, será que isso cai no vestibular? Professor? Oi. Só vai ocorrer essa eletrização por atrito quando os 2 corpos são neutros? Exato. Pode até ocorrer de outra forma, né? Já um corpo eletrizado, esfregar também vai ter. Mas aqui a gente sempre vai considerar os 2 inicialmente neutros. Quando você atritar, um vai ficar positivo porque perdeu elétrons e o outro vai ficar negativo porque ganhou elétrons, tá? Tudo bem, William? Deu para entender? Sim. Agora, olha lá. Você precisa... Tu acha que os alunos eles são obrigados a saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Não. Vocês têm que saber quem vai ficar positivo. Vocês não têm que saber, tá? Vocês não são obrigados. Vocês têm que saber que um fica positivo porque perde elétrons e o outro fica negativo porque ganhou.
Mas quem vai ser positivo e quem vai ser negativo, você não precisa saber. Existe uma tabela chamada de série triboelétrica, vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Que diz, tem vários materiais aí diferentes, né? Que diz quem tende a ganhar elétrons e quem tende a perder. Vamos entender aí. Essa série é chamada série triboelétrica, tá? Então dá uma olhada aí, olha lá. Vamos supor que eu diga para ti que eu vou esfregar pele de gato. Olha aqui, eu estou marcando aqui, ó, na tela. Eu vou esfregar pele de gato com âmbar. Dá uma olhada. Pela tabela que tu tá vendo aí, a pele de gato tá mais em cima, né? Tá mais próximo do sinal G positivo. Estão vendo aqui? E o âmbar, como tá embaixo, tá mais próximo do sinal negativo. Então, quando eu esfrego âmbar com pele de gato, a pele de gato vai ficar positivo e o âmbar vai ficar negativo. Ou seja, a pele de gato perde elétrons para o âmbar. Tá? Mas será que a pele de gato sempre ela vai ficar positiva? Não. Ela só vai ficar positiva se ela for atritada com esses materiais que estão abaixo dela. Mas se eu esfregar a pele de gato com lã, olha lá o que acontece. A lã já está mais perto do sinal positivo. Então, a lã que vai perder elétrons. A pele de gato agora ficaria negativa. Então, vocês não precisam decorar isso aqui. Se ele quiser saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, eles vão dar esse desenho aqui para vocês, essa tabela aqui, ó, chamada de série triboelétrica. Então, vocês não são obrigados a decorar quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Mas vocês têm que saber que um fica positivo, com a mesma quantidade de carga que o outro vai ficar negativo. Se um perdeu 10 elétrons, esses 10 elétrons tem que aparecer no outro lá. Tudo bem aí? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Respondam aí, galera. Hoje é sábado, vocês têm que mostrar a animação aí, final de semana. Certo? Sim, professor. Dimitri, beleza. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó. Para tritar a madeira com a lã, cadê a madeira? Tá aqui. E a lã tá lá em cima, olha. Então, repara, quando ele atrita a madeira com a lã, como a lã está mais próximo do positivo, a lã que vai ficar positiva e a madeira vai ficar negativa. Então, a lã fica positiva porque ela perde elétrons. A madeira fica negativa porque ela vai ganhar esses elétrons. Tá? Antes de eu falar na eletrização por contato, vamos fazer uma questão aqui. Estou doido para mostrar uma questão para vocês que caiu no vestibular. Essa questão caiu no vestibular esse ano. Dá uma olhada aí. O que vocês estão vendo aí? O gato. Eletrização por atrito. O que o gato fez aí quando ele passou perto da perna do homem? Se esfregou. Esfregou. E aí, como ficou o pelo dele? Arrepiado. Ficou arrepiado. Por que ficou arrepiado? Dá uma olhada aí na questão do Enem. Isso acontece, né? Toda vez que o gato passa perto da nossa perna, ele se encosta, né? Qual tu marcaria? Letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Todo mundo concorda com o nosso amigo William? Sim. Sim. Pode ser letra A, troca de átomos. Não, o que se movimenta são elétrons. Pode ser letra B, diminuição do número de prótons. Não, eu falei para vocês que só elétrons se movimentam. Pode ser letra C, criação de novas partículas. Não pode ser criada. Princípio da conservação. A quantidade de carga do universo ela é sempre constante. Não pode criar, né? Nem fazer com que desapareça. Letra E, repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não. Resposta, na eletrização por atrito ocorre transferência de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Letra D, de doido. Pode cair isso no vestibular? Pode, tanto é que caiu na prova do Enem desse ano. Vocês podem pesquisar a prova do Enem desse ano, que tem essa questão lá. Alguma pergunta?
Por que não poderia ser a letra E, lá da repulsão? Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Essa repulsão que acontece é só nos pelos do gato, não da calça. Porque lembra, quando o gato se esfregar, eles vão ficar com sinais o quê? O gato e a calça. Sinais iguais ou sinais opostos? Opostos. Opostos. Se atrai ou se repele, que a gente viu na aula de hoje? Se Atrai. repete. Atrai, né? Opostos atrai. Então tá errada a palavra repulsão. Mas tem repulsão aí em algum canto? Tem, nos pelos do gato, por isso que fica arrepiado. Porque os pelos do gato ficaram eletrizados com a mesma carga. Se o gato perdeu elétrons para a calça do homem, o gato vai ficar todo positivo. E cargas iguais se repelem. É por isso que os pelos dele ficam arrepiados. Da mesma forma, vocês já perceberam que na televisão, mais aquelas televisões antigas, né? Quando a gente desligava, se a gente encostava o braço na tela, ela atraía os pelos do nosso braço? Sim ou não? Sim. Aconteceu. Já brincaste disso, né? No supermercado, quando a gente vai fazer compra com a mamãe, né, Vitória? Tem aquela parte lá dos legumes e tal, aqueles sacos que a gente desenrola para colocar a cebola, a batata. Quando tu desenrola, ele está sendo atritado. E aí ele passa a atrair o quê? Os pelos do teu braço também. Falando de mãe, olha, só falar em mãe, a mamãe tá me ligando aqui. Oi, mãe. Isso, eu tô dando aula. Quando eu terminar, eu ligo para você, tá? Beijo. Tchau. Só falar na mamãe. Engraçado aqui, quando a gente atende o celular e desliga, ele sai do Meet. Vamos lá, galera. Deu para entender aí, galera? Sim, professor. Na eletrização por atrito ocorre isso. Acho que tem outra questão aqui para a gente fazer, não tem? Deixa eu ver. Dá uma olhada aí nessa questão. Olha como tá a japonesinha aí. Eu já levei os alunos do Deodoro lá na universidade, que tem um instrumento desse aí, e já fiz experimentos desse tipo com eles. Acho que a turma de vocês não, né? Por causa da pandemia. O primeiro ano do ano passado foi pro Sessão das Docas com a Mari. Aí tinha isso. Tinha lá, né? Gerador de Van de Graaff. Mas é o mesmo pessoal lá da UFPA, né? A mão da garota toca a esfera eletrizada de uma máquina eletrostática conhecida como gerador de Van de Graaff. Porque o cara que inventou isso, o nome dele era Van de Graaff, por isso tem esse nome. Não tá bonito aí o cabelo da menina lá? Já pensou o teu cabelo assim, Vitória? Ia ficar legal, né? Vou tentar um dia. A pessoa tá toda eletrizada aí, mas ela não está sentindo nenhum choque, porque ela está isolada do chão, ela está sobre um tablado de plástico ou de borracha. A respeito do descrito, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, os fios da garota adquirem carga elétrica de mesmo sinal, por isso se repelem. Certo ou errado? Certo. Certo, mesmo sinal se repele. Toda vez que um corpo está eletrizado, as cargas elas tendem a migrar para regiões mais pontiagudas do corpo. Qual é a região mais pontiaguda que a gente tem do nosso corpo? É a ponta do cabelo. Então, as cargas vão migrar para o cabelo. Como elas são cargas iguais, elas se repelem. Então, a primeira está certa. O clima seco facilita a ocorrência do fenômeno observado no cabelo da garota. Tu acha que se o clima tivesse mais úmido, muita umidade, é mais fácil ou mais difícil eletrizar? Um clima seco é melhor. O que tu acha, hein? Tá certo ou tá errado esta 2 aí? Quanto mais seco é melhor para eletrizar, ou quanto mais úmido? Quanto mais úmido.
que vocês acham aí? Lembra que a umidade, ela conduz... Quanto mais úmido. Olha lá. A umidade, ela conduz eletricidade. A gente vai estudar isso lá em eletrodinâmica, né? Quando a tua pele está molhada, ela conduz eletricidade. Quando ela está seca, conduz menos, certo? Por isso que a gente sente mais choque se a nossa pele estiver molhada. Porque a nossa pele tem suor, e o suor tem sal, e o sal conduz a corrente, tá? Então, se essa garota tivesse num clima mais úmido, o ar úmido, as gotículas de água, como elas são condutoras de eletricidade, elas retirariam essa carga do cabelo dela. Então, na verdade, essa dor está errada. O clima seco, aliás, está certa, né, a dor? O clima seco facilita, não é o clima úmido. Porque o clima úmido, ele é condutor, então não teria, as cargas não ficariam acumuladas no cabelo dela. As cargas migrariam para o ar, porque o ar estaria úmido. E a água conduz a eletricidade, né? Acho que vocês entenderam, mas não sabiam que, por exemplo, em locais secos, né, é mais fácil eletrizar um corpo, tá? Então, esses fenômenos elétricos, por exemplo, em Brasília, Goiás, lá no centro-oeste, né, são locais de clima seco. Então, geralmente, lá as pessoas, quando saem do carro, elas costumam pegar choque ao tocar na lataria do carro, porque quando o carro está em movimento, ele se eletriza com o ar, por atrito. E aí as cargas ficam todas do lado de fora da lataria. Acho que eu já mostrei na aula passada para vocês, num dos vídeos, que o homem foi no museu, e aí ele mostrou quando ele entra na gaiola de Faraday, as cargas ficam pelo lado de fora. E eu falei para vocês que as cargas, que qualquer superfície metálica, né, as cargas ficam pelo lado de fora. Então, num carro, por exemplo, quando ele está em movimento, a lataria se eletriza por atrito. Quando a pessoa sai do carro, se ela tocar no carro por fora, ela geralmente leva um choque. Por que a gente não percebe isso aqui em Belém? Porque em Belém é um local de clima muito úmido. Então, a umidade do ar, ela retira essas cargas. Tá? Mas em locais mais secos, as pessoas costumam pegar pequenos choques. Tá? Então, esse 2 aí tá certo. O clima seco, ele facilita o fenômeno, porque ele faz com que as cargas fiquem no cabelo da menina. Se ela estiver numa região muito úmida, essa umidade vai neutralizar as cargas dela, vai retirar as cargas. Tudo bem? Então, por enquanto, tá certo a 1 e a 2, tá bom? Entenderam aí, agora? O clima seco, ele facilita. Sim. Sim, professor. O posto de gasolina, quando a pessoa vai abastecer o carro, né? Existe na mangueira lá, né? Existe um dispositivo para neutralizar. Já ocorreu acidentes, né? Não sei se vocês já viram na internet, que a pessoa abasteceu o carro e saiu faísca lá e explodiu. Porque o carro estava eletrizado. E aí, quando ele encostou a ponta lá da mangueira para abastecer, né? Ocorreu uma faísca. Depois eu acho que eu vou mostrar esse vídeo para vocês aí, tá? Eu vou tentar compartilhar o vídeo pelo meu celular para ver se dá para a galera ouvir. Pelo meu computador, eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. 3. A garota conseguiria o mesmo efeito no seu cabelo se na figura sua mão apenas se aproximasse da esfera. Se ela não tocasse, se ela só se aproximasse, ela ia ficar com o cabelo assim? Se ela só aproximasse a mão sem tocar, o que tu acha? Bora, responda aí. Se ela só aproximar, sem tocar, ela vai ficar com o cabelo, ela vai receber a carga lá da bola? Não. Não, né? Tem que encostar a mão lá, né? Não, professor. Ela tem que encostar a mão para ela receber as cargas. Essa eletrização, quando ela encosta, é chamada eletrização por contato. Não tô te ouvindo, professor. Não tá me ouvindo? Tô. Agora tô. Agora tá. Então ela tem que encostar a mão lá.
Se ela apenas aproximar, ela não vai conseguir ser feita. Então tá certo a 1 e a 2, né? Seria qual alternativa vocês marcariam aí? A B. B. Beleza aí, galera? Tá. Qual a resposta dessa 2? Letra C. C, professor. A carga elétrica do corpo é igual ao número inteiro multiplicado pela carga do elétron. A letra C está certa, mas não tem a ver com a conservação da carga. Não é a letra C. Vou mostrar aqui a D e a E. As cargas elétricas do corpo também estão erradas para cá. A certa está desse lado aqui. Qual é a resposta? O que eu falei sobre o princípio da conservação da carga? Que quando soma tem que dar o mesmo valor. O que está escrito na letra A? A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. O que tu acha dessa daí? Seria essa? Sim. A lei da conservação da carga elétrica pode ser enunciada como sendo a soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas é constante. O aluno poderia ter dúvida na letra E. Aliás, na letra D, né? O número total de átomos no universo é constante. Só que eu me referi à quantidade de carga, não a átomos lá. Isso que está errado. A resposta é a letra A. A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas no sistema isolado é constante. Tá muito ruim para mim. O que tá ruim, Carol? O áudio? Tá ruim meu áudio aí para vocês, galera? Professor, eu acho que quando uma pessoa abre o microfone, o seu áudio meio que diminui. Consegue me ouvir agora? A conexão tá ruim. A conexão tá ruim para vocês aí? Então, dá para ver bacana aí. Tá de boa pra mim. Pra mim também. Pra mim. Ruim assim a Também, conexão, tá de boa. talvez seja a internet, Carol. Acho que é isso. Mas a aula está sendo gravada, eu vou postar lá. Tá? Deixa eu terminar de explicar a matéria, depois a gente faz mais exercício aqui. Eu parei em eletrização por atrito. Vamos ver a eletrização por contato agora, né? Para eletrizar um corpo neutro por contato, devemos encostá-lo. Lembra que no atrito eu esfregava um no outro. Agora eu vou encostar. Só que, qual é a diferença? Até o colega perguntou aí, sempre vão estar neutros? No atrito sempre vão estar neutros. No contato, não. Eu preciso ter um corpo já eletrizado. E o outro neutro. Então, tu tens aí uma esfera neutra A e uma esfera eletrizada negativamente B. Estão vendo aí, galera? Tá? Então, para eu eletrizar a esfera A, eu tenho que encostar ela na B. Quando eu encosto a esfera A na esfera B, o que acontece? Como a esfera B ela tem elétrons em excesso, parte desses elétrons vão migrar para o corpo A. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu afastar eles, eles vão ter carga de mesmo sinal, porque a carga que estava concentrada no B, ela se distribuiu nos dois aí. Tudo bem? Se eles forem idênticos, eles vão ficar com metade cada um. A carga se distribui de maneira o quê? Igual. Se eu tivesse 3 corpos do mesmo tamanho, a carga total, quando eu colocasse em contato, se dividiria por 3. Cada um ficaria com 1/3 do valor total. Isso só vale nas questões que ele falar que o corpo é idêntico. Eles têm a mesma forma e mesmo tamanho.
Se eu encostar um corpo grande e um corpo pequeno, vai ocorrer eletrização por contato? Vai. Só que eles não vão ficar com cargas iguais, é óbvio, né? O corpo maior vai puxar mais cargas para eles. Tudo bem para vocês isso aí? Tá entendido? Cadê a Carol? Carol, tá entendido, Carol? Tá conseguindo acompanhar, filha? Sim, professor. Então, isso aí acontece quando eu tenho um corpo positivo, quando eu tenho um corpo neutro e um corpo negativo, né? Mas ele não falou aqui o exemplo se ele fosse positivo. Quando encostar. Eu já ia perguntar. É perguntar, né? Essa Vitória. Eu ia perguntar se, tipo, um corpo poderia ficar com as duas cargas. Tipo, quando eles se tocassem. Se Só um ele? negativo. Se eles se distribuíam. Tipo, se o positivo poderia receber também negativo e assim vice-versa. Sim. Se tiver um corpo positivo e o outro neutro, a carga positiva vai se dividir nos dois. Só que o que vai acontecer? Não vão ser prótons que vão passar. Vão ser elétrons de novo. Aí tu vai dizer, como é que pode, professor? Vai ocorrer assim, olha lá. Presta atenção aqui. Como é que eu faço o desenho aqui? Vou fazer aqui no quadro, tá, Vitória? Presta atenção aqui no quadro. Olhem pela câmera aí, por favor. Dá para ver bem aqui o quadro? Sim. Vamos supor que agora o corpo A continua neutro, né? Só que o corpo B agora, ele está eletrizado positivamente. Olha lá. Vou fazer igual como ele fez aí o desenho, tá bom? E aí, quando você colocar esses caras em contato, quando você encostar o A com o B, né? Vai ocorrer o seguinte, o A está neutro, mas quando eu digo que ele está neutro, é porque ele tem mesmo número de elétrons e prótons. Não é porque ele não tem carga. Tá? Todos os corpos sempre têm carga, até os neutros. Só que o que vai acontecer? Como eu aproximei, como eu encostei um corpo eletrizado positivamente dele, esse corpo B positivo vai atrair elétrons do A. Tá? Vai atrair elétrons do corpo A. Então, alguns dos elétrons do A vão passar para o B. E aí, o que vai acontecer? O A, que estava com a mesma quantidade de cargas negativas e positivas, olha lá. Como ele vai perder elétrons para o B, ele vai ficar com falta de elétrons. Ele vai ficar eletrizado o quê? Positivamente, olha lá. E o B, que recebeu alguns elétrons, vão ter alguns dos seus prótons neutralizados. Tá? E aí, no final, tu vais perceber que o A e o B estão eletrizados com carga de mesmo sinal. Só que agora o B tem menos cargas positivas do que ele tinha, porque ele ganhou alguns elétrons do A. Tudo se passa como se metade dos prótons do B tivesse passado para o A. Na verdade, tu vai imaginar isso, como se os prótons passassem do B para o A. Mas, na verdade, o que ocorreu? Foram um movimento de elétrons. Eu estou falando desde o início da aula para vocês, que é proibido falar em movimento de prótons. Então, quando um corpo fica positivo, é porque ele perdeu elétrons. Tu vai dizer que o A perdeu alguns elétrons para o próton. Tudo bem? Repara que no final eles estão com carga de mesmo sinal. Tanto na tela aí como negativo, como no quadro aqui positivo. Toda vez que eletrizar por contato, toda vez que tu encostar, eles vão ficar eletrizados com carga de mesmo sinal. Tudo bem aí? Entendeu, Vitória? Foi isso aí que tu perguntou ou não? Eu perguntei se, por exemplo, o corpo A tivesse negativo e o corpo B tivesse positivo. Aí, ao se tocar, se eles iriam distribuir elétrons igual um para o outro. Depende da quantidade. Se o A tivesse quantos elétrons e o B tivesse quantos prótons. Se tivesse muito mais, por exemplo, se o A tivesse uma carga menos 10, tá? E o B tivesse uma carga mais 6, tá? Olha lá, o A tem menos 10 e o B tem mais 6. Então, a diferença aí é menos 4.
Então, no final, poderia ficar -4, -2 para cada. Isso que aconteceria. Tá? A quantidade maior sempre ganha. Então, se eu tiver mais positivos que negativos, essa diferença, sempre vai ser a diferença. A diferença entre a carga positiva e negativa vai se dividir pela metade para os dois. Agora, eu tenho uma pergunta para ti, Vitória. Aqui, eu estou dizendo que os corpos têm mesmo tamanho. Então, a quantidade de carga se dividiu pela metade. Né? E aí, eu falei assim, se um corpo for maior que o outro, vai se dividir, mas não de maneira igual. O maior vai comportar mais cargas. Mas se eu tiver, a minha pergunta é a seguinte para a turma de vocês. Se eu tiver um corpo muito, muito, muito maior que o outro, e encostar ele num corpo muito pequeno, o que vai acontecer? As cargas vão ficar onde? Respondam aí. Se eu tiver um corpo imenso, o tamanho dele seja muito maior que os outros, já eu encoste esse corpo aqui nesse aqui, por exemplo. Olha lá. Como vai ficar a distribuição de cargas? O corpo pequeno vai ficar neutro? Sim, exato. Exatamente isso. As cargas todas vão migrar para onde? O maior. Onde é que acontece isso, William? Qual é o corpo maior que a gente tem aqui? É o planeta Terra, sim ou não? Então, sempre que tu coloca um corpo em contato com o planeta Terra, toda vez que um corpo sofre um aterramento, ele fica neutro. O símbolo de aterramento é esse aqui, olha lá. Então, quando eu disser que o corpo ele foi aterrado, todas as cargas dele vão passar para a Terra. Então, todo o corpo em contato com a Terra, ele fica praticamente neutro. Tudo bem aí, galera? Sim. Sim, Porque a professor. Terra é muito maior que qualquer outro corpo aqui próximo a ela. Já a eletrização por indução, vai ocorrer aquele caso de eu não precisar encostar para eletrizar, né? Então, a eletrostática consiste na separação, a indução, no caso, né? É o terceiro processo aqui. Então, no caso, qual foram os processos que a gente já viu? O atrito, quando a gente esfrega, ficam com sinais opostos. A gente acabou de ver o contato, quando a gente encosta, ficam com sinais iguais. Então, a diferença entre o contato e o atrito é que no atrito ficam com sinais diferentes, cada cor, e o contato fica com o mesmo sinal. Aqui o terceiro processo, chamado eletrização por indução. Tá? Na eletrização por indução, o que vai ocorrer lá? Eu vou aproximar um corpo carregado de um corpo neutro. E aí eu vou provocar um fenômeno chamado de polarização. Tá? Tudo bem? O corpo que está carregado, que eu estou aproximando, eu vou chamar de indutor. E o corpo que eu quero eletrizar, eu vou chamar de induzido. Eu acho que tem uma imagem aqui, olha lá. O corpo A está neutro e o corpo B está eletrizado negativamente. Quando eu aproximo o B do A, o fato do A estar neutro, olha lá, o que vai acontecer? Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas como eu aproximei o B, que está eletrizado negativo, ele vai polarizar o corpo A, ou seja, mesmo que o A tenha cargas se equilibrando, essas cargas vão ficar divididas. A parte oposta ao B, como o B está negativo, ele vai atrair as cargas positivas do A para esse lado e vai repelir as cargas negativas para o outro lado. Estão vendo aí? Tá? Então, repara, quando eu aproximei, olha lá, ele está neutro, tem quantidade de carga iguais. Quando eu aproxima, ele vai atrair as cargas opostas para esse lado próximo e vai repelir as cargas iguais do A para o outro lado. Os iguais se repelem e os opostos se atraem. Tá? Nessa situação aqui, tu diz que o corpo A ele está sofrendo uma polarização. Ele teve suas cargas separadas. Né? Ele ainda está neutro. Tu percebe aqui que ele tem 4 cargas negativas e 4 cargas positivas. O número de prótons igual ao número de elétrons. Tá? E aí, o que eu vou fazer para eletrizar ele? Com o B nessa posição próxima, eu vou colocar o A em contato com a Terra. Eu vou aterrar ele. Eu vou ligar ele. Olha lá. Primeira coisa que a gente faz aqui, a gente aproxima, né? Aí induz as cargas lá opostas, separa. Depois eu vou aterrar esse cara, eu vou ligar ele em contato com a Terra. Quando eu coloco ele em contato com a Terra, olha lá,
Quando eu coloco ele em contato com a Terra, o que acontece? Esses elétrons que estão repelidos para esse lado, eles vão migrar para a Terra, eles vão descer para a Terra, galera. Quando eles descerem, o ar vai ficar só com as cargas positivas. E aí, o que eu faço? Eu vou cortar esse fio aí, esse aterramento, né? Eu desfaço a ligação da Terra e vou afastar o B. Olha lá. Quando eu afasto o B, o A fica eletrizado com carga de sinal oposto ao B, sem precisar encostar o B. Eu só aproximei. Então, estão aí os 4 passos da eletrização por indução. Vou mostrar de novo aqui para a galera. Primeiro, o que a gente faz? A gente aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro. Quando isso ocorre, o corpo que está neutro ele vai ficar polarizado, tá? Ele vai separar as suas cargas. Aí você vai colocar ele em contato com a Terra, vai ligar, né, o induzido à Terra. Quando isso ocorre, ele vai perder o excesso de carga que está separado, no caso elétrico, para a Terra. E aí você vai cortar o aterramento. Você vai desfazer o aterramento. E aí, quando você desfaz o aterramento, você pode separar o B, que agora você já eletrizou o corpo A. Tudo bem? Entenderam aí como é que ocorre a eletrização por indução? Sim, professor? Oi. Tem um experimento que o pessoal faz, que eu já vi na televisão, que quando o cara chega com a mão perto de uma bola, que tá, tipo, cheio de raio dentro, o raio, tipo, pega na mão do cara, ou algo assim. Sim. A ponta do dedo, né? Sim, quando ele corre assim na bola. É aquele mesmo experimento de Van de Graaff? Sim, sim. É porque aquela bola está eletrizada. Quando tu aproxima a tua mão de lá, tu está aproximando a ponta do dedo, né? E aí eu falei para vocês que as regiões onde as cargas migram são as regiões mais pontiagudas. Tudo bem? Então, o que acontece? Vai induzir cargas negativas. Se o gerador estiver positivo, quando tu aproximar o dedo lá, vai induzir carga negativa para a ponta do teu dedo. Então, o gerador vai estar positivo e o teu dedo negativo. Vai criar um campo elétrico entre o gerador e o teu dedo. Só que o ar, ele é isolante, ele não conduz corrente. Só que esse campo, ele vai aumentando com o passar do tempo. Tá sem áudio, o do Dimitri. O restante tá me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Se tiver sem áudio, Dimitri, você sai e volta. Para ver se melhora. Tá? Então, quando o teu dedo... Hein? O áudio dele não pega, eu acho. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode digitar aí. Tá? Então, olha lá. Mas tu consegue me ouvir, Dimitri? Consegue ouvir aí a aula? Acho que ele não está ouvindo. Quando tu aproxima, William... Exato, tem que sair e entrar que volta. Às vezes dá esse problema. Então, quando tu aproxima o dedo, o que acontece lá? Forma-se um campo elétrico entre a esfera que está eletrizada positiva e o teu dedo negativo. Só que uma faísca não sai de imediato. Ela só sai quando o campo elétrico entre a bola e o teu dedo se torna muito grande. É a mesma situação que acontece quando vai chover, né? A nuvem, ela fica eletrizada, cumulonimbus, que as nuvens eletrizadas, elas induzem cargas opostas aqui no chão, na Terra. Só que não cai raio toda hora, quando está chovendo. Por quê? Porque o campo elétrico, ele tem que atingir um valor alto, porque entre a Terra e a nuvem existe o ar, e o ar ele é isolante. Só cai um raio quando o campo elétrico entre a nuvem e a Terra fica muito grande. Ele atinge o valor, quando é quebrado a rigidez elétrica do ar. É um termo técnico que a gente usa. Então, no início, vocês já viram, né, numa tempestade, caindo raio e tal, só cai o raio quando o campo elétrico atinge o valor máximo.
E aí o ar, ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor de eletricidade. Só que como o ar é isolante, vocês veem que a parte onde ele conduz a eletricidade não é uma região reta. Geralmente o raio ele cai igual uma raiz de árvore. Você já viu o desenho que ele cai? Por onde ele vai passar é onde está o condutor. Por isso que não é uma situação reta, né? Onde está melhor conduzido, onde o ar se torna melhor condutor, é que ele atravessa. Tudo bem? Então, na tua mão lá, como é uma região pontiaguda, ela vai atrair o raio lá para tua mão. Por isso que não se pode, William, em situações de perigo, assim, de tempestade, tu te abrigar embaixo de árvore, tu ficar segurando objetos pontiagudos, faca, tesoura, porque aquelas regiões pontiagudas, elas ficam eletrizadas. Então, pode atrair raio. Então, a gente não se abriga, não fica perto de nada pontiagudo. Sabia disso? Sim, o senhor falou em uma aula. É baseado nisso que funciona o para-raio. E o celular? O celular, se não tiver ligado, Carol, na tomada, não tem problema. Ele não vai atrair raio. Só não pode ficar usando com o celular na tomada, porque pode vir a descarga pela tomada. É mito também aquele negócio de ficar perto de espelhos de vidro, assim, para mais raio também. Não cai raio. É mito isso. Essa mesma dúvida aí eu perguntei para o meu professor lá quando eu fazia faculdade. Quantos anos atrás? 2004, quando eu entrei na faculdade. Exatamente fiz essa pergunta aí, que eu vi o pessoal mais antigo, quando vai chover, descobre um espelho, né? Não tem nada a ver isso. Não tem nada que comprove que o espelho atrai raio. Tá? Então, tu não fica em regiões pontiagudas. Vocês viram que naquele jogo, Paysandu e Ituna, né? Foi adiado por causa da tempestade. Para preservar ali, porque pode cair um raio. E como o raio cai em regiões pontiagudas, o campo de futebol é um local aberto. Então, a única coisa pontiaguda ali seria a cabeça dos jogadores. Então, poderia cair um raio sobre eles. Por isso que tu não pode ficar em local descampado quando estiver caindo uma tempestade. Porque você pode servir como um ponto de evidência no chão e o raio atrai você. Nem embaixo de árvore. Não se abrigue embaixo de árvore durante chuva. Para não se molhar, o pessoal fica embaixo da mangueira. Eu já vi ali na frente do Deodoro. Tá chovendo. Tá doido. Aí um raio ali vai matar vocês. Vocês já viram? Mas nem tem isso, né? Aqui é só árvore. Mas tem que ir para embaixo de uma casa, de alguma coisa. Não embaixo Já de viu árvore. a parada ali do canto? É só árvore. Vocês estão pedindo para morrer se passar chuva embaixo de árvore. Estão pedindo para morrer. Porque vai cair um raio ali. Tá? Vocês já viram esse vídeo, né? Quando cai um raio, o pessoal embaixo da árvore. Mesmo que esteja sem áudio, eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês rapidinho. Peraí. Geralmente, no interior, né? Os fazendeiros, geralmente, eles perdem muitas cabeças de gado, porque embaixo, quando está chovendo, os animais vão se abrigar embaixo da árvore, aí cai um raio lá, mata todo mundo. Olha lá. Dá uma olhada aqui. Esse vídeo aqui. Depois de tu ver esse vídeo aí, tu nunca mais vai querer. Tu nunca mais vai querer fazer isso. Cadê? Esse tem outro aqui, que esse aqui tá devagar. Uma vez caiu lá no campo do São Paulo, no treino do São Paulo. Olha aí. Vocês não estão ouvindo, mas dá para ver, né? O pessoal tá embaixo de uma árvore aí, na hora de uma chuva. Isso aí não foi ensaiado, isso aí foi cena real que a câmera pegou, tá? Vocês estão ouvindo? Dá para me ouvir, mas não dá para ouvir o vídeo, né? É, professor. Mas aqui é só para ver. Dá uma olhada aí o que vai acontecer com essas pessoas que estão embaixo de uma árvore. Isso não é ensaio nem nada, isso foi real.
Caraca. Você já tinha visto aí? A mulher cai por último, mas ela tá desmaiada. Aquela que ficou em pé por último, ela desmaiou na hora, só que ela caiu depois, tá? Então, não se abriguem embaixo de árvore, tá? Não se abriguem embaixo de árvore durante tempestade, porque como a árvore Professor, pontiaguda, mas a pessoa morre na hora ou fica desmaiada depois de um raio desse? pode morrer, pode ficar desmaiado. Tem gente que se salva. Ah, tá. Vai depender da pessoa. Mas é bom não... Foi atingido por um raio na loteria. É mais fácil tu ser atingido por um raio do que ganhar na loteria, porque a probabilidade de você ser atingido por um raio é 1 em 1 milhão, né? E a probabilidade de tu ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. É muito mais difícil tu ganhar na Mega Sena. Tudo bem? Então, entenderam a eletrização por indução, né? O que ainda tem mais aqui? Acho que foi o Wendel mandou no chat aí para o senhor explicar de novo esse processo. Qual? Indução? Acho que o último, não sei. Wendel, indução Vou explicar de novo. O do A. Eu já vi a história. Não, é o que? A árvore? O que é que você quer que explique? Da região pontiaguda, que é a árvore? Poder das pontas, é? Qual que você está falando? Eu não entendi. Porque todos que eu expliquei, atrito, contato, indução, são processos de eletrização. Qual é que você quer que eu explique de novo? Esse slide? Acho que é de indução. Acho que é indução. Esse aqui? Esse aqui, para explicar de novo? Tá. Então, aqui eu tenho um corpo neutro, que eu quero eletrizar, Wendel, tá? E aqui eu tenho um corpo eletrizado. O neutro eu vou chamar de induzido, e o eletrizado eu vou chamar de indutor. Ele está neutro, mas não significa que ele não tem carga. Ele tem cargas opostas, tá? Iguais, equilibradas. Quando tu aproxima esse cara aqui, como ele está negativo no meu exemplo, ele vai atrair para próximo dele as cargas positivas do ar e repele para o outro lado as cargas negativas. Repara que o ar continua neutro. Ele está com a mesma quantidade, ele está com menos 4 desse lado e mais 4 desse. Ele continua eletrizado, ele continua neutro, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar ele em contato com a Terra, o corpo ar. Você vai ligar ele à Terra. O símbolo de aterramento é esse. Quando tu eletriza, aterra ele, coloca ele em contato com a Terra, os elétrons que estavam desse lado aqui, eles vão descer para a Terra. A Terra vai atrair. E aí, essas cargas positivas que estão atraídas por B, elas não descem. E aí, o que você vai fazer? Você vai cortar esse fio aqui, né? Você vai desfazer esse contato com o B ainda próximo. Aí, o A já está eletrizado positivamente, porque os elétrons que estavam em excesso desceram para a Terra. Agora, tu faz afastar aqui o indutor. E aí, tu percebe que o A que estava neutro ficou eletrizado com sinal oposto ao indutor. Beleza, Wendel? Esse processo chama-se eletrização por indução. Tá claro aí, galera? Beleza, filhão? Vamos terminar fazendo as duas questões que faltam aqui. Sempre eu resolvo 5, né? Essa que a gente já fez. Eu já entreguei essa apostila lá para vocês. Eu fiquei ontem à noite, de 7 até as 11 da noite, fazendo essa apostila. Então, estudem, tá? Valorizem o trabalho do prof aí. Muito carinho eu fiz essa apostila para vocês. Esses slides também. Vamos fazer uma de cálculo. O processo, os corpos ficam eletrizados quando perdem ou ganham elétrons. Imagine um corpo que tivesse 1 mol de átomos. Esse negócio de mol, eu estou estudando lá em química, né? O que é um mol? Uma quantidade de matéria, uma quantidade definida de átomos, de moléculas, que valem 6 vezes 10 a 23, né? É como se fosse a dúzia. A dúzia não é 12? O mol é esse valor, 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver 1 mol de elétrons, eu tenho essa quantidade de elétrons. Se eu tiver 1 mol de átomos, eu tenho essa quantidade de átomos. Tá? Beleza.
que cada átomo perde um elétron. Cada átomo vai perder um elétron. Então, aquele N, que é o número de elétrons em excesso ou em falta, vai ser exatamente igual a esse cara aqui, ó. Tá? Se ele tem essa quantidade, cada átomo perdeu um elétron, então o N vai valer 6 vezes 10 a 23. Esse corpo fica eletrizado com uma carga em coulombs igual a quanto? Ele quer que tu calcule a quantidade de carga. E aí eu expliquei para vocês que a quantidade de carga a gente calcula por essa forma, Q é igual a N vezes Z, né? Certo? Tá? Esse N é a quantidade de elétrons que ele perdeu. Como ele perdeu 1 mol, como ele tinha 1 mol de elétrons, e cada 1 mol de átomos, e cada átomo perdeu 1, então o total do N é 6 vezes 10 a 23. A carga elementar sempre eu vou te dar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando tu multiplica 6 por 1,6, vai dar 9,6. E aqui tu faz a potência, conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, ou soma os expoentes, né? Soma os expoentes. 23 com menos 19 dá 4. Então, a quantidade de carga desse corpo é 9,6 vezes 10 a 4. Acho que é a letra D, né? Aqui. 9,6 vezes 10 a 4. Tudo bem essa daí de cálculo para vocês? Sim. Só multiplicar em vezes Z. E a quinta, responde aí para mim. Letra A. O que mais? Uma aluna de cabelos compridos num dia bastante seco percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaço de papel. Isso acontece, né? Ocorre porque quando ela esfregou, né? Quando ela passou o pente no cabelo, ela está atritando, né? O pente. Então, o pente e o cabelo dela se eletrizaram por atrito. Resposta à letra A, certo? Alguma dúvida? Sim, professor. O que acharam desse assunto aí? Eletrostático, bacana? Por enquanto tá tudo tranquilo. Não tem cálculo, né? Só tem aquela fórmula. Na próxima aula a gente já vai trabalhar mais cálculo. Tudo bem para vocês aí? Sim, pro. Sim, professor. Eu vou parar a gravação aqui, que a aula está pronta.